né? Assim, eu sei que muita gente já está bem na frente, já está bem avançado, mas eu prefiro não me comparar, como ele disse. A gente não tem que se comparar com ninguém, porque, na verdade, nós fazemos parte de um corpo. E a mão, ela não pergunta, ela não exige que o pé seja igual a ela. Muito pelo contrário, se o pé tiver um ferimento, a mão vai lá e cuida desse pé. Então nós fazemos parte de um corpo e de um todo. E eu pude entender que nós não precisamos ser perfeitos. Eu sempre trabalhei com desenho, com arte, e o perfeccionismo é uma coisa que estava sempre na minha mente. Eu queria fazer as coisas sempre perfeitas, sempre buscando o mais exato. E essa perfeição fazia com que eu me tornasse um cara procrastinador. Agora eu comecei a descobrir essas coisas. Eu fiz essa introdução para poder trazer vocês para tudo aquilo que foi transformado na minha vida. Tudo que eu tive de transformação dentro desse movimento. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos já pela segunda vez e a minha vida estava de maneira boa, tranquila, mas eu sempre tinha um questionamento dentro do meu coração a respeito do fim da vida. A gente sempre tem isso, né? É natural você procurar entender como é que vai ser daqui para frente. Como é que eu vou terminar os meus dias? Eu vou me aposentar? A maioria das pessoas se aposentam, né? Busca uma tranquilidade, já pensa em juntar um certo patrimônio e se aposentar. E a visão que a gente tem é de uma pessoa ali num sofá assistindo, sei lá, Netflix, esperando a próxima temporada, ou talvez um que seja mais ativo vá para uma praia, vá viver numa praia. Mas eu ficava pensando nisso e não conseguia encontrar um propósito, entender, mas isso para mim não faz sentido. E depois que eu comecei a entrar no movimento, eu tive a oportunidade de ler um livro. Você vê como que é importante e como que a gente precisa olhar para esse corpo. Quando eu falo de corpo, é corpo de Cristo, como a gente entende igreja, como somos todos nós aqui. Então, eu comecei a perceber, quando eu li esse livro, eu recebi assim uma mudança de vida totalmente nova. Um livro. E um livro é o quê? É uma forma de comunicação, é uma mensagem que alguém colocou e esse alguém também faz parte desse corpo. Por isso que é importante a gente entender isso. Que não é porque é um livro que não é alguém falando. Na verdade, é parte desse corpo que está falando com os demais. Então nós temos que entender que o Espírito, ele atua nesse corpo. E ele fala, eu posso aqui estar falando para várias pessoas, um ou outro pode pegar a mensagem. Muitos passam totalmente despercebidos, não captam nada. Mas a gente sempre coleta alguma coisa. É assim que funciona esse que nós entendemos hoje como reino. É isso que eu vejo, é o reino de Deus na terra, que é esse corpo, é essa igreja, é o propósito de Deus. Partindo daqui, às vezes o meu raciocínio ele é um pouco viajante, então é preciso que vocês busquem me acompanhar, porque vai chegar momentos que pode ficar um pouco confuso. Mas vamos lá, no final de tudo eu vou falar sobre reino. Porque a gente escuta muito esse termo reino, 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 mas muitas vezes a gente não entende. E isso que eu tinha inicialmente como até uma desesperança, eu falo, poxa, mas eu vou terminar minha vida e aguardando uma salvação, mas e se essa salvação não vier? Se eu não tiver feito tudo que for necessário para ser salvo? O que vai acontecer? Então, quando eu entendi essa questão do reino, houve uma virada. Houve uma virada total na minha vida, né? Porque eu entendi qual que é a vontade de Deus
entendi qual que é o plano de Deus. Imagine o seguinte, eu vou contar para vocês a minha história de como eu entendi, para ver se vocês conseguem entender como eu entendo também. Porque aquilo que a gente não entende é como se a gente não enxergasse, mas a partir do momento que você entende, você começa a clarificar, e aí você vai evoluindo, você não volta nunca mais, você vai sempre evoluir. Então eu consegui entender o plano de Deus. Eu imagino que Deus, ele tinha algo maravilhoso. Imagine você ter eu lembro bem quando você, às vezes, tem um parente que mora no interior e você leva ele para a cidade grande, e o cara que começa a andar de elevador, ou vai andar de avião, ou vai no shopping center, você se agrada em mostrar aquilo para aquelas pessoas. E é uma coisa simples. Agora você imagina Deus. Alguém aqui, eu saltei de paraquedas outro dia e, cara, voar é uma coisa fantástica. Imagina o que Deus não tem para nós. Então, é isso que Deus queria. Ele queria mostrar a sua grandeza. Ele precisava de alguém para ver isso. Ele precisava ter olhos físicos para poder testemunhar, para poder transbordar isso. Agora eu pergunto para vocês, o mundo hoje, da maneira que nós vemos o mundo, Deus está satisfeito com o que Ele vê hoje no mundo? Não. Provavelmente não, né? Se a gente for ver, se a gente olha em termos de Brasil, por exemplo, a gente que conhece, sabe do povo que vai para o carnaval, não que está errado, nada, todos estão no processo, como diz o Pierre, mas a gente vê que realmente é um corpo que está doente. Está difícil, você vê, a mentalidade no Brasil, que eu tinha, por exemplo, era aquele cara garanhão que tem que ter várias mulheres. Essa é a mentalidade. Mas quando a gente começa a olhar para o propósito de Deus, tudo que está abaixo se torna insignificante. E é isso que é importante a gente poder estar olhando e estar pensando sobre isso. Então, como é que eu entendi o propósito de Deus? Ele queria mostrar essas maravilhas. Então, ele criou um mundo visível, criou filhos, ele criou um reino. Ele tinha um reino invisível, então ele criou um reino e estabeleceu esse reino aqui na Terra. E aí ele colocou um reinante lá para poder dominar sobre todas as coisas. Ele criou o Adão, ele falou, eu vou reinar nos céus e vou dar o reino para o meu filho aqui. Esse meu filho vai reinar, vai ter sua rainha e vai ter seus filhos. E aí terão outros reinos que vão viver juntos e prosperar. Todos em harmonia. Não é como uma democracia, é um reino. Então ele estabeleceu isso na Terra e, infelizmente, o que aconteceu é que o homem, ele se separou dessa vontade de Deus. Ele quis viver por conta própria. Ele tomar as próprias decisões. Então ele teve que trabalhar. Igual seu filho, você tem um filho. Mas se ele sai de casa, ele tem que se virar. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que viver pela força do próprio braço. Ele não vai mais receber nada de você, nem ajuda de forma alguma. Normalmente é isso, porque ele vai estar em outro... Então, esse era o plano de Deus e foi isso que Deus queria. Eu estou falando disso aqui porque esse entendimento fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, e com uma visão totalmente diferente a respeito de salvação e a respeito do meu futuro aqui. Tudo isso é para poder explicar como que eu entendo isso hoje. Então, foi entendendo essas coisas que eu fui chegando a essa conclusão. Então, Deus então criou, o homem colocou lá, mas houve uma... Quando o homem se torna rebelde, ele é desobediente, e nós hoje somos bastante isso, né? Quando o homem se torna desobediente, ele rompe a vontade de Deus. E aí, o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo para que reparasse esse reino, para que esse reino voltasse a ser próspero de novo. E quando Jesus chega para poder... ele fala que o reino já está próximo, já está aqui.
ele entende que assim que ele morresse, esse reino ia ser restabelecido, ia começar a ser restabelecido. Os filhos passariam a ter direito novamente à mesma autoridade que ele entregou para Adão. E essa autoridade ela é dada para nós hoje também, desde que você esteja crendo que Jesus Cristo veio para isso e você acredita no Evangelho. Por isso que é dito que é a boa nova. Qual é a boa nova? O reino foi restaurado. E o reino, agora os filhos precisam manter esse reino próspero. Precisa manter esse reino de maneira coerente com a grandeza de Deus. E não é isso que nós temos visto hoje. Não é isso. Por isso nós precisamos despertar os filhos. É por isso que a gente tem que subir nesse palco aqui e tem que falar sobre a Boa Nova. Hoje em dia a gente se fala na Boa Nova dentro das igrejas, mas não se fala muito em reino. Eu não tenho escutado, pelo menos até eu ter entendido isso, eu não vi as pessoas falarem sobre reino dentro das igrejas. Um reino, ele tem que ser uma coisa fluida. Por exemplo, é preciso formar líderes. As igrejas, geralmente, elas são como poças d'água, onde você tem uma pessoa no centro e começa a trazer outras pessoas que servem, que participam, que oram e tudo, mas elas não têm ação própria. Elas não têm aquela capacidade de serem líderes. Podem até às vezes formar outras igrejas, mas são outras poças d'água, não flui. E o reino ele precisa fluir. Nós precisamos fazer com que essas outras pessoas despertem e que a coisa flua, que sejam líderes. Precisamos formar líderes todos os dias. É por isso que fala-se sobre a autoridade que foi dada a Adão, agora é dada a nós. Mas hoje em dia nós temos homens que não têm essa autoridade mais, que fica na frente de batalha, que vai para frente, que cuida da sua família, que respeita a sua esposa, que respeita seus filhos, sua família. Quando a gente volta para Gênesis, a gente restaura tudo isso. Então, a mensagem que eu tenho para vocês hoje aqui, que é a que transformou minha vida, é sempre que você quiser saber a vontade de Deus, volta lá para Gênesis e presta atenção no que está escrito ali. Porque o restante da Bíblia não precisaria ser escrito se Gênesis não tivesse falhado. Ali está toda a vontade de Deus. Então, por que o restante da Bíblia foi escrito? Para manter um mapa para nós, para nós entendermos, o que é preciso fazer. Então, a gente precisa buscar o entendimento na Bíblia. Porque é o seguinte, a gente tem que buscar a Bíblia por causa que Jesus, quando ele foi embora, ele veio, fez a restauração do reino, ele foi embora, ele disse, olha, eu estou indo para junto do Pai, mas eu mandarei para vocês um outro Consolador. Até aquele momento, ele era o Consolador que estava no mundo. Mas ele falou, eu vou mandar um outro Consolador. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai falar para vocês sobre a justiça, sobre a verdade, ele vai te dar tudo. Então, imagine só, se Jesus Cristo estivesse aqui na terra, quantos de vocês não estariam colados nele? Assim como você vê, por exemplo, Pablo Marçal, porque ele prega uma verdade, uma coisa que você entende que é uma coisa boa, você cola nele, você quer estar próximo, você quer ouvir o cara. Agora imagine Jesus, se você não estaria todos os dias colado em Jesus, tendo o entendimento de que Jesus é Jesus. Da mesma maneira ele disse, eu enviarei a vocês um outro Consolador. Então agora, o que nós temos que fazer? Ler a Bíblia e buscar o outro Consolador. Ele veio substituir Jesus aqui na terra. O Consolador está aqui e é ele que nos mostra o caminho. Às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes. Eu tinha o hábito de ler a Bíblia. Sempre tive esse desejo. Acho que todos vocês aqui têm um sentimento de que preciso ler. Tem hora que você lê umas partes que você gosta de repetir, ler e ler. Eu lia, mas eu não entendia essa completude da coisa, de que esse reino foi restaurado. Isso foi a virada de chave para mim. Pode ser que muitos de vocês já tenham esse entendimento,
do que houve. Mas isso virou a chave para mim, porque é como você tem um quebra-cabeças, você vai botando peças. Então eu lia, admirava muito o que Paulo falava, admirava o que Jesus falava, tudo, né? Tudo aquilo me agradava, meu coração estava cheio, mas não tinha um sentido fechado. Parece que todos aqueles livros não faziam sentido. Mas entender que há um reino, aí sim fechou o sentido, que esse reino foi feito e que foi quebrado e depois restaurado. Aí fechou. Agora eu leio a palavra, eu entendo que cada parte que Deus foi colocando o seu povo, provando, colocando em desafios, foi aguardando o momento certo, vivendo o momento certo, para que tudo se complete da maneira que Ele planejou. Você vê bem que Jesus, você vê que Deus consegue, no meio de todo o mundo, no meio dos maiores estudiosos, trazer uma restauração do seu reino diante dos caras mais sábios, sem que eles conseguissem impedir. Você vê que eles mantiveram aquela soberba de matá-lo, aquela perseguição, não conseguiram ver algo que estava embaixo, né, diante deles, dos olhos, eles não conseguiram entender. Então Jesus faz isso com a gente. A palavra de Deus, o Espírito, a gente, como falou o Pierre, às vezes aquela pessoa que está ali no canto, aquele mais simples, é que traz uma palavra que completa esse corpo. Por isso que nós temos que entender que nós somos irmãos e não somos apenas amigos, nós somos irmãos. Às vezes eu medito nisso, e outro dia eu estava meditando nessa questão de ser irmão ou não, e eu fico pensando, todos nós aqui viemos do mesmo Espírito. Se nós pensarmos logicamente que Adão recebeu um sopro de vida, e que esse sopro de vida é o mesmo que foi passado para cada filho, então todos nós aqui estivemos juntos um dia. E o que é interessante, às vezes eu fico pensando nisso e eu vou até além, não sei até que ponto, eu até comentei com o Pablo Marçal outro dia. Eu falei, Pablo, a gente estava todo mundo junto lá com... Ele até ele falou assim, acho que até num comentário no IP, ele falou, teve um cara que veio me falar umas coisas assim, e eu achei que era... eu achei, pô, o cara pelo menos está com a mente, tem mente aberta. Eu gosto de pessoas com mente aberta. Ele comentou comigo, né? Eu gosto de pessoas que pensam com a mente aberta. Então eu estava falando para ele, se nós estávamos juntos, imagine só, antes Deus conversava com Adão no jardim. Então isso quer dizer que nós estávamos em Adão ainda, né? E nós devemos ter ouvido muita coisa que Deus falou para Adão. Por isso, às vezes, a gente tem uma saudade, a gente tem alguma coisa que a gente não entende dentro do nosso coração. Algum mistério. Então, provavelmente, nós estávamos lá e nós somos testemunha do que Deus conversou com Adão ali, naquele jardim. Pela lógica, faz todo sentido, né? Pelo menos para mim. Então, entendendo essa questão, vocês entenderam, né, essa questão do reino, não sei quem já entendia como que o reino como que ele foi restaurado. Isso também me fez com que eu entendesse uma outra questão que vinha sempre no meu coração, que era a respeito do amor ao próximo. Porque Jesus falou assim, quando vocês começarem a ler a Bíblia, pensando em reino, e entendendo que a Bíblia está lá falando sobre essa restauração, você vai começar a entender tudo que se conecta ali. Então, eu quase perdi aqui o fio do raciocínio, parei. Amor ao próximo. Sim, sobre o amor ao próximo. Eu não entendia, eu olhava para as pessoas e ficava, né? Eu pensava, Deus, como é que eu posso amar essa pessoa? De que maneira eu posso amar essa pessoa? E não compreendia. E você vê que o entendimento leva você a entender outras coisas. Então, o que eu entendi? Eu entendi que quando eu subo nesse palco aqui e transbordo o que tem dentro de mim para que outras pessoas despertem, isso é uma forma de amar o próximo.
Isso é uma forma de fazer parte, de entender que nós fazemos parte de um todo. Eu vejo, imagine só, em Atos dos Apóstolos, a igreja estava formada. Jesus deixou tudo pronto, o reino restaurado, para que os filhos voltassem, começassem a interagir, a viver juntos. Então, Atos, o próprio nome do livro diz Atos. Então, os apóstolos entravam em ação. Hoje em dia, o que nós estamos fazendo nesses movimentos aqui é entrando em ação, é a igreja entrando em ação. Não é só a igreja que vai orar, que vai louvar, não, mas a igreja que sai para a rua, que busca experiência, que busca estar junto. Isso aqui é uma igreja, esse é o corpo, só que com um aspecto diferente, que não está preocupado com religiosidade, sabe? Não está preocupado mais com salvação. Ele sabe que se tiver no propósito de Deus, a salvação é consequência. Isso é o que mudou para mim, porque agora eu não me preocupo mais com salvação. E agora faz muito mais sentido, porque agora, quanto mais eu caminho, eu avanço, mas eu sei que eu estou na direção certa. E sei que Deus é justo bastante para poder, e a palavra dele corrobora com tudo isso, para poder trazer essa verdade cada vez mais para o meu coração. Agora, quando eu comecei a falar aqui, Luciano até comentou comigo ali, você fez um slide, uma sequência. Falei, eu vou subir lá, e eu até tinha falado para o Glauco, eu falei, eu vou subir e vou falar aquilo que está no meu coração. Porque eu acredito, agora eu tenho entendimento de que o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, e Ele é quem faz a obra. E quando eu estava nos desafios, eu fui saltar de paraquedas. Beleza, o cara te leva, né? Aí é tranquilo, você só deixa aí e vambora. Não precisa ter muita coragem. Mas tinha uma árvore que a gente pulou, tinha acho que uns 9 metros de altura. Na árvore é diferente. Lá embaixo era água. Ali você precisa ir. Ali não é questão de alguém te empurrar. Então, quando eu subi aqui no palco, todos nós temos, acho que todos nós temos um pouco de medo do que eu vou dizer e o que as pessoas vão pensar a respeito disso. Então, quando eu subi no palco, eu falei, tô indo. É o jump que eu fiz na árvore. Então, quando eu subi lá e pulei da árvore, é aquela energia que eu precisava. Eu falei, eu não vou preparar nada. O Senhor vai falar no meu coração e eu vou tocar no coração daquele que Ele me mandar. Eu vou fazer por obediência. Então, é por isso que eu estou nesse movimento. Estou trabalhando. Tem muitos outros assuntos que eu tenho aprendido. Todos os dias de manhã, eu já deixei um caderno do lado da minha cabeceira, porque eu já falei para Deus, olha, o Senhor tem me dado esses insights de manhã aqui, então eu fecho meus olhos, eu fico quietinho e começo a pensar, e aí vem, às vezes eu acordo de manhã já com alguma coisa, os insights vêm, sabe? Então eu já deixo ali para poder ir fazendo as anotações e vai. E agora eu estou colocando no celular, sabe? Eu tô com um bloco de texto lá e vou colocando. Tem hora que eu olho assim, eu tô com aquela coisa, eu falei, daqui a um dia eu tenho que começar a escrever algum livro. Botar outros livros e outras coisas, porque ele vai começando a revelar umas coisas. Tem umas coisas que parecem bobeiras, mas aí eu lembro da palavra que fala assim, algumas coisas vão parecer loucuras. Para os homens vai parecer loucura, porque é diferente. As coisas do reino são diferentes. A gente precisa começar a meditar e receber esse Espírito. Então eu digo para vocês hoje, busquem o Espírito. Ele é o outro Consolador que foi colocado aqui nesse mundo. E muitas vezes a gente ignora, a gente fala Espírito, 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 mas a gente ignora essa pessoa que é o Espírito. E aí, quando você lê a Bíblia, você fala, olha, o Espírito, eu estou aqui, estou lendo e eu quero seu entendimento. Aí começa a ter aquela intimidade. É assim que eu estou fazendo, eu só estou falando para vocês, não estou dizendo, façam isso, façam aquilo, se é o certo ou errado, não. Eu estou dizendo para vocês a maneira como tem acontecido comigo e que talvez inspire alguém a poder seguir, e estou transbordando isso aqui. Uma outra coisa interessante é que Jesus, ele sempre utiliza o símbolo da árvore como pessoas. Ele chegou numa árvore lá, tem uma passagem, vocês devem conhecer,
Eu não sou muito bom de memória para lembrar. Eu lembro de tudo da passagem, mas não lembro onde que está. Às vezes eu lembro o livro, quem escreveu, mas não lembro onde que está. E também não faço questão de lembrar, não. O importante é a essência do que eu entendi. Então ele chega e a árvore ela não tem frutos, né? E aí ele faz uma oração lá, ele fala umas palavras e essa árvore murcha e seca. Então a mensagem que eu penso hoje é: que árvore nós estamos sendo? Uma árvore, ela precisa dar fruto. Pode ser que nós já amadurecemos como uma árvore. Quando eu tomo coragem de subir nesse palco aqui para falar, é porque eu sou uma árvore que decidiu dar o fruto. Eu não sou mais aquela árvore que está com o fruto ali que fica verde ou que apodrece no meu galho, longe daqueles que precisam se alimentar dela. Então você precisa pensar que árvore que você é, né? Porque essa árvore ela cresce e nós já somos maduros bastante. A gente fica esperando, puxa, mas será que eu já tenho maturidade para poder sair falando? É como eu disse, quando a gente tem o entendimento de que nós somos um corpo e que fazemos parte de um todo e que não precisamos ser perfeito, a perfeição é o corpo. Nós somos só um pedaço. Por isso que eu tenho que chegar aqui e se eu disser 10 palavras, fica tranquilo. Essas 10 palavras são parte de milhões de palavras de outros filhos que estão falando. Então, a ideia da árvore é o seguinte: a árvore, quando ela dá o fruto, é justamente quando acontece a retirada do fruto, é o que se chama de desfrutar, é retirar o fruto. Então, vocês vão entender, eu ainda não entendo muito bem isso, mas eu sei que Deus vai me mostrar como que acontece. É o maior prazer você subir no local e desfrutar aquilo que você tem dentro de você. Porque você já é uma árvore madura. Você está enraizado em algo, no rio, que flui. O Espírito está dentro de você. Ele está conectado com o seu. E aí você flui. E aí você entrega o seu fruto sem titubear. E muito pelo contrário, você vive um desfrute. É um desfrute. Você vai sentir muito mais prazer em dar do que em receber. Porque isso é da nossa natureza. Então nós temos que pensar sobre isso. Pensar que somos árvores e que não podemos mais. Primeiro, nós temos que nos nutrir. Precisamos nos nutrir com a palavra. Precisamos buscar o Espírito. Mesmo quando não houver vontade no nosso coração. Procura falar em línguas, inventa. Sabe, fala em línguas. Eu não sei, eu tenho vergonha, mas sei lá, emite algum som. Sabe, eu estou nesse processo de descoberta. E certamente eu vou subir no palco e se tiver outras oportunidades eu vou falar para vocês outras coisas também. Então, venham junto. Vamos subir, vamos falar, vamos despertar, vamos fazer o que é o propósito de Deus, que é tornar esse reino o reino mais lindo. No meio desse mundo totalmente deturbado, existe um reino. Ele fala, o reino está dentro de vocês. Amém. É isso que você enxerga, é a maneira como você vê o mundo, é isso que está dentro do seu coração, que é a essência. Esse é que é o belo. É você estar no meio da guerra, e você ser capaz de sorrir, porque você tem uma essência. Você tem uma coisa que você está agarrado. É isso que eu entendi. Eu não quero mais me aposentar. Eu quero partir por desafios para que Deus me mostre os caminhos. Hoje eu nadei 1.600 metros. Eu fiz 32 chegadas naquelas piscinas de... Não é muito, mas é o meu processo. Cada um comece a... Porque ali naquele momento eu estava falando com Deus e estava recebendo. Sabe, toda hora. E é engraçado que todas as vezes que eu tentava falar alguma coisa, pensar em o que eu iria dizer para vocês, saía uma coisa. Eu ficava pensando, puxa vida, cada vez que eu penso numa palestra de um jeito, eu acho que eu estou jogando uma palestra fora. Então eu preciso começar a ir lá e fazer as palestras, porque cada vez vai sair uma coisa diferente. Viu que virou uma mistura grande aí e tal, mas é isso aí, a mensagem é essa, é o reino. Entendendo o reino, a gente morre para o mundo. A gente
começa a enxergar esse reino dentro do coração de cada um. E lembre-se, nós somos irmãos, estivemos juntos um dia, junto e conversamos com Deus. Essa é uma coisa que me consola muito. E um dia estaremos novamente juntos. Muito obrigado, gente. Bate palma pro Erasmo aí. Erasmo, quantos km são de corrida no Ultraman? Ultraman, cara, a corrida são 84 quilômetros. Nada. Mas eu digo o seguinte, eu tô me jogando, entendeu? Entendi. Eu tô me jogando. Mas fala pra mim a prova, são quantos de corrida? São 84 quilômetros de corrida. Essa é a última fase da prova. De nada é quanto? Primeiro são 8 quilômetros de nado. Uau. 8 quilômetros. E de bike? Isso para fazer em 5 horas. E de bike são 360 quilômetros. Vocês têm noção do que é isso, cara? Se vocês entenderem esses números, porque eu já nadei, eu nadava na equipe de natação, eu nadava em média de 2.000 metros por treino. E era quase 1 hora de treino, cara. Era puxado. Sim. Era puxado. E vocês fazem 8. A natação eu fiz outro dia, eu fiz o 70.3, eu fiz em 1 hora e 2 minutos. Né? São 1.900 metros, né? Quase 2.000 metros. É isso. E aí depois fiz mais 90 km de bike. Isso depois de ter andado 35 km só de bike, né? Assim, mas assim, eu venho treinando, correndo já desde o início do ano. E isso faz parte da minha transformação, assim. Perfeito. Né? Bate palma pro Ultraman aí, galera. Que não é qualquer um, é o Ultraman. Se os caras que fazem Ironman, o Ultraman é o dobro. Então é realmente muito difícil. Obrigado, viu? Obrigado por compartilhar com a gente. Muito obrigado, gente. Tá? Se lance aí, viu, gente? Valeu, o reino precisa de vocês. E a mensagem é essa, se lance aí. Eu quero saber o seguinte: quem aqui tem muita dificuldade de falar no palco? Quem tem muita dificuldade de subir no